Boa noite, povo de Deus! Que maravilha! Olha só que bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, mais uma live. Nós fizemos uma live agora à tarde e falamos um pouquinho sobre a igreja, né? Falamos sobre o poder da igreja institucional, mas também o poder da igreja espiritual. Como nasceu a igreja espiritual e depois a igreja institucional. Só para mim poder entrar no assunto que nós vamos falar aqui, que é um assunto que muita gente, né, tem até medo de falar nesse assunto aí, muitas pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto, nesse tema, né, porque muitas pessoas não têm essa compreensão, né, do que é. Mas nós vamos falar hoje o que é possivelmente a marca da besta, que está muito evidente, tá, nos dias de hoje, em nosso meio, e a gente talvez nem se apercebeu isso ainda. Muitas pessoas elas ficam tentando descobrir, né? Tentando no adivinhômetro aí saber o que que é. Mas nós tivemos aqui, para poder entrar no assunto, tivemos aqui hoje à tarde, nós falamos sobre, às vezes, a igreja, né, com o número que nós temos aí de cristãos pelo Brasil, de pessoas que se julgam ser cristãs, dá a impressão que a igreja ela está numa crescente e de uma forma que está causando algum efeito no meio do povo e da sociedade, e a gente vê que a igreja está com o seu poder um pouco seguro, preso, abafado por conta de algumas coisas, né? E nós falamos do poder da igreja institucional, que é a instituição, que a placa muitas vezes você olha para o resultado das placas, né, vamos dizer assim, dos nomes das igrejas, vê até as igrejas aí, algumas igrejas que você olha assim, você pensa, poxa, que legal, mas às vezes é um poder institucional e não espiritual. O poder institucional está envolvido diretamente com a administração. Uma pessoa que gere bem, uma pessoa que administra bem, qualquer coisa, com certeza ela tem resultado. E a igreja não é diferente. Só que a igreja não pode ser movida só pelo poder de administração, né? Nem só pela capacidade humana de estar organizando, de ser uma organização de forma organizada, né? É lógico que isso faz parte, né? Porque as coisas de Deus têm que ser organizadas. Eita, lá, tá lá. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, Luciana Amorim, minha esposa. Então, a igreja, ela tem um poder institucional e isso tem que ser aliado, né, também ao poder espiritual. Por quê? Porque a igreja nasceu de uma forma institucional, porém, a essência da igreja tem que ser espiritual, assim como a essência do homem é espiritual. E engraçado, né, que eu falei até uma coisa interessante à tarde, eu disse que qualquer pessoa que nunca foi na igreja é mais espiritual do que o templo, do que as quatro paredes, né? Por quê? Porque quatro paredes, se não tiver ninguém dentro das quatro paredes, se torna um eco, um vazio, não tem ninguém lá dentro. Mas quando nós falamos de pessoas, ela por si só, ela já é espiritual, porque nela habita um espírito, né? Então, a espiritualidade de uma pessoa está relacionada direto com o Pai do Senhor. O Anderson já chegou, os meninos estão chegando. Vai chegando aí, já vai compartilhando, já vai, né, dando o seu like aí, seu comentário. Pode fazer pergunta também, né? A gente vai responder aqui. Então, a gente observa esse poder da igreja. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, poxa vida, mas tanto crente, tanta gente na igreja, tanta denominações, e por que que não há um avivamento, não há uma mudança? Por que que nós não vemos isso? Benção, Deus abençoe. Olha ele aí, Anderson. Deus abençoe meu filho, seja bem-vindo. Compartilha nos seus grupos, compartilha no Facebook, porque aqui o assunto é forte. Vamos falar aqui sobre a possível marca da besta. O que é a marca da besta? A grande possibilidade daquilo que é a marca da besta. E isso biblicamente falando. Agora, só a pergunta para a gente poder esquentar esse negócio aqui. Se existe uma marca da besta, existe também uma marca de Deus? Se existe uma marca da besta, é uma pergunta já inicial. Se existe uma marca da besta, existe também uma marca de Deus sobre a vida dos seus filhos, daqueles que são seus? Então é para você poder já começar a raciocinar e a pensar, né? Se existe uma marca da besta, será que existe também a marca de Deus? Legal. Você sabe que a maioria dos fazendeiros, né, que tem os seus bois, a sua fazenda, ali, o seu gado, eles muitas vezes necessariamente é necessário marcar, né, os seus bois
para que todos aqueles, onde eles estiverem, eles com essa marca sejam identificados. Às vezes eles podem estar se envolver com outros rebanhos de outras fazendas, de outros lugares, e por conta daquela marca eles são identificados, não é assim? Então tá. Então quando eu estava estudando hoje, agora à tarde, sobre essa questão da marca da besta, eu entendo o porquê que Jesus ele disse tanto, e falou claramente aquele texto que fala assim, olha, Jesus disse desse jeito, tá? E esse evangelho do reino será pregado em todas as partes do mundo, em todo lugar da terra, para que assim aí venha o Filho do Homem, aí sim Jesus volta, esse evangelho do reino. Quando eu estava estudando, então por quê? A gente começa a entender o porquê a luta é grande, né? A rejeição é grande, o Anderson, a rejeição é grande, e grande é a resistência, a resistência para as pessoas receber esse evangelho do reino, né? Que na realidade também a Bíblia não está dizendo que as pessoas têm que receber ou que têm que entender. A Bíblia está dizendo que ele tem que ser pregado, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser falado. E aí a gente muitas vezes fica preso, poxa, mas fulano não recebeu, fulano não ouviu. Não importa se ouviu, se não ouviu, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que pregar, ensinar, e aí quem convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então tá. Então hoje eu pude ter certeza e convicção por que é tão necessário, irmãos, você que está me acompanhando aí, você que está me acompanhando agora ao vivo por essa live no Facebook, você que vai me acompanhar também pelo YouTube, porque essa live vai ser postada no YouTube, tá bom? Nas redes sociais, a nossa rede social, nos canais aí, tá? Riqueza e Sabedoria Oficial, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, Riqueza e Sabedoria Oficial, e também na página Mistérios da Bíblia, também nós vamos colocar lá, para você poder meditar junto com a gente, já abrir a sua mente nesse assunto. Tanto se fala, né? Essa marca da besta, como será, como vai ser, e nós vamos falar aqui sobre essa possibilidade, né? São 3 possibilidades, mas existe uma que eu quero falar hoje aqui, e eu acredito que essa é a possibilidade mais lógica, tá? Pelo que nós estamos vendo no desenrolar dos dias. O que é a marca da besta, né? Como vai se manifestar a marca da besta? Olha, escuta aí, você que está assistindo agora, porque se você não saia daí, porque isso envolve até mesmo as eleições, envolve até a política. E tem muito crente falando, muita gente dizendo que cristão não pode se envolver com política, que cristão não pode estar envolvido, não pode falar de política, né? Que cristão não pode ter um candidato, né? Trabalhar por esse candidato, divulgar esse candidato, né? Candidato A ou candidato B, mas está envolvido diretamente. Por que eu estou falando isso? Gente, nós temos ensinado, a Bíblia fala claramente sobre o princípio de governo, certo? Se a Bíblia fala sobre o princípio de governo, desde o Gênesis, obviamente que esse princípio de governo está sendo relacionado e dito na Bíblia até o livro de Apocalipse. Tem muitas coisas na Bíblia que vai nos direcionar para o princípio de governo, e a gente precisa ficar atento a isso aí. Então, como que o cristão vai se isolar da política se a política está na Bíblia, né? Se homens de Deus foram escolhidos para estar à frente de lideranças, serem governadores, né? Ministros, né? Pessoas envolvidas com a política, como Daniel, por exemplo, o próprio José, né? Que comandava o Egito por autorização do faraó. Então a gente começa a entender aqui nesse texto, porque esse texto e esta palavra a respeito do 666, da marca da besta, que todo mundo tem medo de falar, envolve a política, diretamente a política. Aí como que é que muitas vezes nós vamos fugir do assunto política na igreja, ou no meio, no nosso meio, sendo que a própria Bíblia fala sobre política, inclusive quando se fala da marca da besta, fala de um governo mundial, de alguém que vai governar, né? De alguém que vai ser como se fosse um imperador, né? Porque imperador é diferente de governador, né? Então, ele vai ser imperador. Então, a pergunta é, né, nós estudamos já sobre isso, que uma das capacidades e uma das maiores, vamos dizer assim, não vou dizer capacidade, mas um dos maiores atributos do diabo, vamos dizer assim, do inimigo, é copiar.
tá? É copiar. Ele é especialista em copiar. Ele não tem poder criativo, tá? Ele não tem poder de criação. O inimigo não tem poder, ele copia, tá? Então, tudo que relacionado à Bíblia, espiritualmente falando, relacionado ao inimigo, ele sempre copia de algo que ele já conhece, ele copia, né? Tudo aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, e que no reino, no império do inimigo, né? No reino não, no império de Satanás, né? Ele copia do reino de Deus, tá bom? Então o princípio dos anjos, né? A trindade que existe, o Pai, Filho e Espírito Santo, também é citado na Bíblia como a trindade do império do inimigo, que é o que? A besta do Apocalipse, o falso profeta e o dragão, 3. A mesma coisa, então ele copia tudo. Ele copia. Então, já sabendo que ele copia, existe a marca da besta, mas será que não existe uma marca de Deus? Né? Não existe uma marca de Deus sobre a vida dos seus filhos? Essa é a pergunta, tá? Que nós vamos aqui desvendar, né? E vamos falar nessa noite, tá bom? E aí, observando-se esse assunto, o Anderson, né? O pastora Luciana, minha esposa, olha só, a gente vê a importância de pregar o reino, e há uma resistência muito grande para pregar o reino, tá? Nós falamos esses dias sobre a salvação, por exemplo, e explicamos que a salvação ela acontece em 3 tempos, no espírito, na alma e no corpo, né? Então, olha só, e inclusive foi citado, foi falado que a nossa alma é salva pela palavra. A nossa alma ela é salva pela palavra. E se a nossa alma é salva pela palavra, então nada mais lógico do que a palavra precisa ser pregada e ensinada, certo? E a gente fica perdendo tempo, né? Muitas pessoas perdendo tempo, batendo, xingando, crente até mesmo criticando outras pessoas que estão fazendo papéis que não é para fazer, porque a igreja não faz o que tem que fazer. E aí você vai para cima de quem está fazendo aquilo que a igreja não faz, né? E nós precisamos fazer, que é ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus trata a alma, certo? Trabalha na alma da pessoa. Quem converte a alma é a palavra. Quem converte o espírito é a graça. Quem converte a alma é a palavra de Deus, que automaticamente vai trazer efeito no corpo. Então, bora lá. Quando nós olhamos para o livro, eu não vou fazer uma live muito longa, mas bem direta, né? E muito, como é que fala, clara e transparente para você poder entender, entendeu? Então, se Deus tem uma marca, se Deus tem uma marca, ou seja, se a besta tem uma marca, se existe uma marca da besta, Deus tem uma marca também? Tá bom. Então nós vamos ler primeiro lá em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 13. Existe um texto em Apocalipse, capítulo 13, que vai falar, né, sobre a marca da besta. E aí, a gente vai... Apocalipse 13, 16. Olha só, o que diz Apocalipse 13, 16? O texto em Apocalipse está falando sobre o inimigo da igreja, o inimigo de Deus. A besta é inimiga do povo de Deus, ok? A besta é o inimigo do povo de Deus, certo? Grava essa frase que é para ficar gravado na sua mente. O capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 16, diz assim, ó. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem a marca na mão direita ou na testa. Tá? É a visão que João estava tendo. Lembrando que João era judeu, certo? E o livro de Apocalipse é escrito o livro de Apocalipse é totalmente anti-romano, tá? E João escreve uma visão que Deus deu. Por isso que fala que e ela obrigou. Ele não está dizendo que ela vai obrigar. Ele está dizendo que ela obrigou. Por quê? Porque é como se Deus levasse João para o futuro mostrando o passado. A visão dele. Né? E talvez você está vindo aqui porque você não participou de algumas aulas que nós fizemos, que nós falamos que o Apocalipse fala do presente, do passado e também fala do futuro. Ela obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem uma certa marca na mão direita ou na testa.
Versículo 17 diz assim: a fim de que ninguém pudesse comprar, nem vender, e nem ser que apresentasse tal marca. E é o nome da besta ou o número do seu nome. Beleza. Aí muita gente fica presa no nome e no número, né? No 666, porque o número 6 é o número do homem. Então a trindade 666 está falando de 3 pessoas, que é o número do homem, tá? E tanto é que no 18 está assim, olha. Mas como você sabe que é o número do homem? Tá bom. Olha o versículo 18. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Um ser humano é o 6. 6. Quando é que o homem foi criado? No 6º dia, no último dia da criação. 6º dia, o homem foi criado, né? No 7º dia, Deus descansou. 6 dias. O número do homem é o 6, porque foram no 6º dia da criação, Deus cria o homem. E aí, o que acontece? Né? Quando a Bíblia fala de 666, está falando de 3 pessoas, 3 seres, tá? Que é a trindade do inimigo. Então, a marca da besta é uma marca que está dizendo na Bíblia que só quem vai poder, né, usufruir, tá, da economia, né, comprar coisas, se alimentar, né, poder sobreviver, são aqueles que aceitarem essa marca. Beleza, mas aceitar essa marca, o que é essa marca? Beleza. Vamos lá então. Se a besta é inimiga de Deus, inimiga da igreja, então tudo que a besta pensa, né, que o inimigo pensa, é totalmente ao contrário daquilo que Deus pensa. Ou seja, tudo aquilo que Deus pensa, o inimigo trabalha contra aquilo, ou seja, ele pensa ao contrário, tá? Pensa totalmente ao contrário, tá? É uma mente trabalhando contra uma mentalidade de Deus, é uma mente trabalhando contra a mentalidade de Deus, tá? Presta atenção para você poder entender. Lá no livro de Deuteronômio, que eu até marquei aqui, Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, gente, olha só que interessante. Eu disse que se a besta tem uma marca, então bora lá. A besta tem uma marca, se ela tem, Deus tem uma marca, né? A marca de Deus, você pode ter uma marca, a marca de Deus? Ok. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, ele vai dizer assim no versículo 4, ouve, ó Israel, nosso Senhor é o único Deus, o nosso Senhor é o único Deus. 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. 6. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes ela não está falando disso aqui, do coração. Coração, aquilo que bate, tum, tum, tum. Quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes ela está falando da mente. Muitas vezes a Bíblia está falando da mente, não do coração. Então, nem sempre, quando a Bíblia está falando, Anderson, sobre coração, ela está falando sobre esse órgão que tem no peito, que bate. Tá? A Bíblia, muitas vezes, quando fala de coração, está falando de mente. Está falando de mente, de cabeça. Que todas essas palavras que te ordeno hoje estejam no teu coração. Versículo 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Irmão, o judeu, ele ensina para o seu filho desde pequeno os princípios da palavra de Deus. Quem acompanha a gente sabe que eu sempre disse que a Bíblia é um livro de princípios, certo? E quem acompanha também sabe que a lei só existiu e só existe, né, no Antigo Testamento porque houve quebra de princípios. A quebra de princípio fez com que fosse necessário ser criadas leis. Tá? Então, olha só que interessante, no versículo 6, que todas essas palavras, versículo 7, tu ensinarás com todo zelo e perseverança teus filhos,
conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantar. Ou seja, o que Deus está falando? Presta atenção, eu disse que coração, na Bíblia muitas vezes fala de mentalidade, fala de mente. Se coração fala de mente, presta atenção nos versículos anteriores. Eu vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Atenção, falando de alma, de coração, tá? E com todas as suas forças. Olha lá, e que todas essas palavras que te ordeno hoje estejam no teu coração. Como que vai estar no coração essas palavras que ele está ordenando? Ô Anderson, como que vai estar no coração essa palavra? Você lembra que lá em Josué, né? Voltando no Josué, capítulo 1, né? Medita na minha lei de dia e de noite. Nunca te aparta do livro da minha lei. Certo? Nunca te aparta do livro da minha lei, porque ela te fará prosperar o teu caminho. Repare, nunca te aparta. Medita dia e noite. E olha o que está dizendo em Deuteronômio aqui. Como que eu vou guardar essa palavra? Como que essa palavra vai estar guardada no coração das pessoas? Que muitas vezes aqui o sentido da palavra coração está relacionado à mentalidade, mente. Se está relacionado à mente, olha só, como que eu vou guardar? O próprio Deus responde. Como que vai guardar a palavra no coração? Ele está falando no versículo 7. Ele está falando assim, ó, fala sobre a palavra quando levantar, fale a palavra quando deitar, fala sobre a palavra no caminho, ensina nos seus filhos, ou seja, ele está falando assim sobre... como que ele está falando aqui? Qual é a palavra que eu vou usar aqui agora? Rotina. Não é rotina. É rotina. Vou usar rotina porque a outra eu esqueci. Ou seja, tem uma rotina de falar da palavra, porque a única forma de alguém guardar na mente é quanto mais você fala. E criar hábito. Isso, minha esposa me ajudou. Eita, glória! Aí sim, isso que é bom, hein? Isso que é bom, ter uma benção aqui do lado. Então, quando você cria o hábito, por quê? Gente, presta atenção, eu acho que você já tem a resposta do que eu perguntei. Eu acho que já tem a resposta do que eu perguntei. Eu acho que já tem a resposta do que eu perguntei aqui. Se existe uma marca de Deus. Por que Deus está falando isso para o povo de Israel? Por quê? Aí você vai ver naquilo que nós vamos chegar daqui a pouco. Tá? Então ele está dizendo assim, ó Lucas, Deus abençoe, já está aí o Lucas, eita glória, meu Deus do céu, chegou o Lucas. Ó, tu ensinarás com todo zelo, perseverança aos teus filhos, ou seja, ensinará com zelo, com cuidado e com perseverança. Assim, eu não quero aprender, ensina. Eu não quero saber, ensina. Eu não gosto, ensina. Persevera em ensinar. Ele está dizendo assim, ó. Quando estiver sentado na tua casa, ensina. Quando estiver andando, sentado, quando estiver andando pelo caminho, ensina. Ao te deitar e ao te levantar, ou seja, de dia e de noite, medita na palavra de dia e de noite, certo? Ou seja, fala sobre ela. Para quê? Para que ela fique impregnada na mente. Você sabe que olha só, você sabe que hoje em dia, quando quer ver uma música, uma frase, alguma coisa, cravar no seu coração, na sua mente, é quando você fica ouvindo ela toda hora. Se você hoje abrir algum aplicativo na internet e você ouvir uma música, você pode ter certeza que você ouvir 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia seguinte, a sua mente está cantando ela, não é nem você. Não vai nem abrir a boca para cantar, na sua mente a música vai estar cantando. Por quê? Porque é uma forma, o hábito de se ouvir aquilo faz com que aquilo fique impregnado dentro de você. Então Deus está falando no versículo 7 que é para ensinar quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao te deitar e ao te levantar. Certo? Ok? Olha que bênção. Também. Agora, o versículo 8, lembra que nós lemos Apocalipse, capítulo 13, está falando da marca na testa ou na mão. O versículo 8 de Deuteronômio, presta atenção o que vai falar aqui agora. Também atarás esta palavra como um sinal na tua mão e em teu braço, e prenderá a tua testa. Olha aqui, como
tefilim e falactérios. Olha só, eu estou dizendo, se existe uma marca da besta, existe uma marca de Deus? Agora está aí. A palavra foi lida. Ah, mas deve ser coincidência, porque a marca da besta vai ser na testa e vai ser na mão, e aqui está dizendo que estas palavras têm que estar atadas como um sinal. Lá também está falando de sinal. Um sinal na tua mão, em teu braço, e as prenderá a tua testa. Não deve ser coincidência, não é possível. Não tem, né, cabimento uma coisa dessa. Deve ser coincidência, né? Então, olha o próprio Deus falando para o povo de Israel sobre a palavra. Versículo 9. Versículo 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa. Irmão, isso aqui é muito forte. E em teus portões, mesuzotes. Ou seja, tu escreverás a palavra do Senhor nos umbrais da tua casa. E da tua casa e em teus portões. Mas o versículo 8 está falando sobre sinais na testa e também na mão. Também atarás estas palavras. O que é a marca de Deus? Né? Para você saber o que é a marca da besta, você tem que saber qual é a marca de Deus. Nós lemos o texto. Se alguém quiser escrever aí na live, qual será a marca de Deus, para a gente poder saber qual é a marca da besta. Que aí é muito fácil da gente descobrir a marca da besta. Dentro do texto que nós lemos aqui. Ou seja, Deus está dizendo para o povo de Israel que era para o povo, olha só, vamos voltar lá no versículo 4 para a gente poder pensar aqui. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. O único. Né? Você sabe que está falando de um governo de Deus sobre a sua vida, ele é o único governo sobre a tua vida. Então ele está dizendo, se ele é o único governo na tua vida, remetendo lá para o Apocalipse, falando da marca da besta, do governo do inimigo, certo? Que é um governo do anticristo, onde só vai poder participar da economia, comprar comida, se alimentar, aqueles que aceitem. Guarda essa palavra que eu estou falando aqui. Não é aqueles que têm, é aqueles que aceitam a marca. Tá? Isso é de fundamental importância. Tá? Não é aqueles que têm a marca da besta, mas é aqueles que aceitam a marca. Aqueles que aceitam a marca. Tá? Para você poder entender aonde nós vamos chegar e a importância da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Tá? Só poderão comer, beber, participar do sistema econômico do governo mundial do anticristo aqueles que aceitarem a marca da besta. Aceitarem. Então Deus fala, nosso Senhor é o único Deus. Versículo 4, Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 6. Deus fala para o povo de Israel. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Ou seja, o nosso Senhor, quando você está falando a palavra Senhor, está falando de governo, senhorio de Deus. O nosso Senhor é o único Deus. Ou seja, é só Ele que pode nos governar. Quando a Bíblia, presta atenção, quando a Bíblia está falando de governo, todo lugar que existe um governo, existe regras. Todo lugar que existe um governo, existe princípios, né? Vamos lá, princípios, porque no governo de Deus, na realidade, não existem leis, existem princípios, tá? Nos governos, nos outros tipos de governo, existem leis, regras, normas, mas no governo de Deus existem princípios e não leis. As leis, vou repetir, elas só vieram a existir por conta de quebra de princípio. Amém? Deus abençoe a irmã Rose Mary. Deus abençoe. Então, as leis vieram a existir porque houve quebra de princípio. No governo de Deus, não existem leis, existem princípios. Guarda isso. Quando o texto está me dizendo assim, ó,
Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Está dizendo assim, ouve, ó Israel, vocês só devem cumprir os princípios de Deus, do seu governo, que é Deus. Ou seja, você tem um governo que é Deus, então obviamente que você vai ter que seguir os princípios desse governo, que é Deus. É Ele que é o governo. Aí está dizendo assim, versículo 5 de Deuteronômio, capítulo 5. Você que chegou agora, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 agora. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração. Por que está falando amarás o Senhor teu Deus? Porque só é capaz de cumprir o princípio estabelecido por Deus, a ordenança de Deus, aqueles que amam a Ele. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Por que o escritor emprega essa força toda aqui? Por que o escritor ele coloca essa força nesse versículo? Presta atenção que ele coloca muita força aqui na questão do amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com todo o coração, com toda a sua mente, com todo o seu coração e mente, mente e coração. Aqui você pode levar a palavra coração e mente em duas situações, ou mente ou coração. Por quê? Porque ele sabe muito bem que somente alguém que tem esse amor de todo o coração para com Deus é capaz de resistir. Entendeu? Resistir à investida do governo, tá? Da besta, do anticristo. Então você precisa amar de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Repare a força desse versículo. É muita força. Por quê? Porque ele sabe que não é fácil. E somente alguém que tem essas características é capaz de suportar quando vier sobre as pessoas, né? As pessoas que permanecerem. Agora, por que está também empregando força? Porque aqueles que permanecerem, aqueles que permanecerem para passar por essa situação. Que aí eu não vou entrar nesse assunto, quem vai, quem não vai, quem fica, quem não fica, porque aí a gente vai estender demais. Mas eu quero concentrar aqui sobre a marca da besta. Então, beleza, nós falamos que existe um governo, que o governo é de Deus, não existem leis do governo de Deus, mas sim princípios, porque quem vive de princípios não precisa de regras e de leis. Quem vive de princípios não precisa ser controlado por regras e por leis. Tá? Quem vive por princípios não precisa ser doutrinado, não precisa, né, ser preso nem pressionado por regras ou por leis, porque o princípio tem mais força do que lei. O princípio tem mais força do que a lei. Então, quando você entende isso aqui, você vai entender aqui o que é a marca da besta, ok? Eu acho que eu estou direcionando você já para você raciocinar qual é a marca da besta e somente aqueles que não aceitarem a marca, não aceitarem a marca da besta, aqueles que não aceitarem, né, vão ficar sem ter como participar da economia, comprar, ir no supermercado, comer, se alimentar, aquelas coisas todas que você já ouviu aí, já estudou, já leu na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, tá bom? Ok. Olha o direcionamento de Deus, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Quais palavras? Quais são as palavras que Deus está falando aqui? Quais são as palavras, irmãos? Quais são as palavras? Tá? Bora lá. As palavras que Deus está falando que é para eles permanecerem no coração, a palavra que Deus está falando que é para permanecer no coração, irmão Lucas, quais são essas palavras? Essas palavras são exatamente os princípios da palavra de Deus. Essas são as palavras. Deus está dizendo assim, guarda os meus princípios dentro da sua mente. Os princípios do meu governo têm que estar estabelecidos na sua mente. Os princípios do meu governo têm que estar estabelecidos na sua mente. Esses são os princípios. Eles têm que estar dentro de você, do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu ser, dentro da sua mente. Ok? Mentalidade. Irmão, não está fora do que Jesus falou. Por quê? Porque Jesus disse o quê quando Jesus falou? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus.
A palavra arrependei-vos, traduzido para a original, fala muda a sua mente. Ligou aí uma coisa na outra? Liga agora Jesus falando para mudar a mente com o que Deus está falando aqui em Deuteronômio. Guarda na sua mente a minha palavra, guarda na sua mente os princípios, guarda na sua mente, guarda no seu coração, guarda dentro de você. Então, Jesus se preocupou com o quê? Jesus se preocupou com a mentalidade das pessoas. Então ele fala, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de pensar. Ok? Ok. Existe um ditado que diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E as pessoas pegaram esse ditado daquela passagem, de uma passagem bíblica, né? Que não é mentira, mas é um ditado, não é palavra, daquela passagem bíblica que fala, né? Que é aquilo que sai de dentro do homem que contamina o homem, né? E então, olha só que interessante. Existe esse termo usado, certo? Quando a Bíblia fala, presta atenção aqui, quando Deus fala sobre a palavra, aqui no versículo 8, quando Deus fala, também será como sinal na tua mão, mão fala de ação. Mão fala daquilo que eu faço. A mão fala das minhas obras. A mão fala das minhas atitudes. A mão fala daquilo que eu vou fazer. Este negócio está muito forte, hein? A mão fala de atitude. Só que para minha mão poder agir, para minha mão poder fazer, né, ela precisa receber um comando da minha mente. Ok? A minha mão para agir, ela precisa receber um comando da minha mente. Onde é a mente? Quando a Bíblia fala da marca na testa. Marca na testa. Então, olha, atarás essas palavras como um sinal na tua mão, ação, atitude, o que eu faço, em teu braço, porque o braço também é ligado à mão, a tua testa, porque é a testa que comanda a sua mente. A sua testa que comanda o seu braço e comanda a sua mão. Então presta atenção. Então, bora lá. A marca de Deus está falando de uma mentalidade de princípios de Deus. De uma mentalidade de princípio de Deus vai comandar as mãos para fazer atitudes, tomar atitudes e decisões e fazer coisas relacionadas aos princípios da palavra de Deus. Porque a tua mente, dentro da tua mente está guardado os princípios de Deus, então aí você vai agir conforme a ordenança da sua mente. Então, quando a Bíblia fala de mão, fala de atitude, de ações. Quando a Bíblia fala de mentalidade, fala de criação, fala de raciocínio, de pensamento. Então, aquilo que a minha mente está cheio é que vai causar, né, uma ação, né, no meu exterior, através da minha mão, do meu corpo. Então, o meu corpo só vai agir mediante uma ordem da minha mente. Por isso que Deus também, no capítulo 6 de Deuteronômio, está falando que a palavra dele tem que estar guardada no coração, mas também tem que ser como um sinal na mão e também na testa. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, está falando da marca da besta na mão e na testa. Pegou? Você entendeu? O que está sendo nesse momento a marca da besta? Se você entendeu, escreve aí. Se você entendeu o que está sendo nesse momento a marca da besta. E aí a gente vem com a mudança de mentalidade. Quando Jesus chegou, a preocupação de Jesus foi o quê? Muda a mente, muda a mentalidade. Por que ele está falando de mudar a mentalidade? Porque Jesus queria trazer a mentalidade de Adão, não o Adão caído, mas o Adão antes de cair. Então, a necessidade da mudança da mente é para que uma mente... Eita! Aí você observa, olha lá. Aí você observa lá no livro de Apocalipse, quando fala sobre a marca da besta, tá falando a mesma coisa, irmão. Da testa e também tá falando da mão. De mudança de pensamento. Será que o mundo está preparando a mentalidade das pessoas para receber a besta? O mundo está preparando.
A mentalidade do povo para receber. A igreja que não está preparando o povo para não aceitar, não é nem receber, Lucas, é aceitar. Porque aí que nós vamos entrar no mais importante. Se a mentalidade dos princípios da palavra de Deus, quais são os princípios? Os princípios da palavra de Deus, eles são evidentes. Por quê? Porque uma vez que você conhece o reino de Deus, há uma transformação na mentalidade. A mão fala de ação, há uma transformação nas suas ações, naquilo que você faz. Então, ou seja, qual é a mentalidade daqueles que aqueles que aceitam? Ou seja, o que é essa marca? Qual é essa marca da besta? Porque diz que é aqueles que aceitam. Sabe quais são as pessoas que hoje já estão aceitando essa marca aí? Quem já está aceitando essa marca aí? Porque se eu estou dizendo que a marca de Deus é uma mentalidade santa do reino de Deus, então a marca da besta é uma mentalidade corrompida. É uma mentalidade que é contra tudo aquilo que é princípio cristão. É uma mentalidade todo contrária daquilo que Deus fala para fazer. Se não é para matar, a mentalidade do princípio. Ai, eu sabia que ia dar esse negócio. Eita! Se a mentalidade do reino de Deus, nós estamos estudando aqui, está no livro de Deuteronômio capítulo 6, e o povo está ali, o povo ficou. Ai, Jesus. Gente, é assim, o telefone aparece umas coisas na hora que não vai aparecer, né? Ai, Jesus, informativo da TIM, para poder tirar você do foco. Aí para a live, é só Jesus mesmo. Então, bora lá, gente. Ok? O que nós estamos vendo hoje? Vamos lá. Princípios estabelecidos por Deus. O homem se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne. Ok? Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea Deus o criou. Princípio de Deus. Ok? Não matarás. Princípio de Deus. É só para a gente ter um exemplo. Qual é a mentalidade da besta do anticristo? Não, Deus não criou macho e fêmea. Deus criou o ser humano que tem o direito de decidir o que ele é, se ele é homem ou se é mulher. Ok? Tá entendendo? Essa é a mentalidade. Ou seja, eu aceitar esses princípios, eu estou aceitando a marca. Eu não pregar, eu não ensinar contra esses princípios, eu estou aceitando a marca. Eu achar que é normal, eu estou aceitando a marca. Eu achar que é normal, né? Esse tipo de ideologia, a ideologia, por isso, irmão, que é um absurdo o cristão que vota em candidatos, por exemplo, que apoiam certas ideologias. Porque é mentalidade do anticristo, da besta, ir contra tudo aquilo que Deus criou. Então o cristão que vota, isso aqui é problema, né, que a gente falar sobre essas coisas aí ultimamente não é muito bom não, mas o cristão que vota em pessoas que defendem, por exemplo, o aborto, ele está aceitando a marca. O cristão que vota, né, em candidatos que apoiam qualquer tipo de pasta, de ideologia, de pensamento, certo? Que está totalmente fora dos princípios da palavra, automaticamente ele está aceitando a marca, porque tá normal, isso aí é normal, hoje em dia o mundo é assim mesmo. Deus disse na sua palavra que nos fins dos tempos aconteceria isso. É assim? Deus disse que nos fins do tempo as coisas seriam dessa forma. Então é inadmissível, certo? Porque da mesma forma que a marca da besta, marca de Deus é uma mentalidade de princípios de Deus, da palavra de Deus, da mesma forma, certo? A marca da besta é uma mentalidade contrária de Deus. Por quê? Porque o nome anticristo já fala tudo. Anticristo é tudo aquilo que é anti, ou seja, que se
se coloca como adversário de Cristo. O que é Cristo? Cristo é a palavra. Todo aquilo que se coloca ao contrário da palavra, contra a palavra de Deus, é o anticristo. Ou seja, então existe uma mentalidade de anticristo em muitas pessoas. Porque quando ela se opõe ao ensinamento da palavra de Deus, quando ela se opõe àquilo que está dentro do princípio da palavra de Deus, e é interessante que isso aqui é tão grave, tão sério, e tem muita gente se preocupando, né, com outras coisas que não deve se preocupar na igreja, né, com quem prega, quem não fala, quem está usando o púlpito para desenvolvimento pessoal e outras coisas mais que a gente fica vendo aí. Mas só que, olha só que coisa interessante. Alguém já falou isso para você? Agora, presta atenção. A marca da besta, né, na mão e na testa. Aí você olha o celular, por exemplo. O celular vive na sua mão, né? E quando você fica com o celular na sua mão, você automaticamente tudo aquilo que você visualiza, o que você vê, ele vai trabalhar onde? Na sua mente, na testa. Então, olha só tudo que o inimigo está usando para impor uma ideologia anticristo, uma ideologia anti-palavra, uma ideologia anti-princípio da palavra. Então, enquanto muita gente está preocupado com a marca, né, que é aquela marca que todo mundo está pensando que vai, né, do chip, aquela coisa toda, tal. Você sabia que o www também significa 6. www também significa 666, né? Todo site, né, que você vai acessar, ele tem o www, né? Todo site que você vai acessar tem o www. Deus abençoe a irmã Marluz, obrigado por estar aí com a gente. Todo www, ele é basicamente, então, tipo, enquanto você está preso... É Maria Lúcia. Irmã Maria Lúcia, né? É verdade, eu tô de óculos. Meu Jesus, será que o seu óculos aqui não tá bom, não? Irmã Maria Lúcia. Oi? A tradutora do Google tá aqui. Eita glória, então tá bom, graças a Deus. Então, irmãos, olha só, presta atenção para você poder entender. Essa mentalidade anticristo, né, que nós temos visto. Então aí você vai pregar o reino, Lucas? Lucas, você riu, né? Lucas escutou, Lucas escuta tudo. Ai, gente, é sério, irmão. Ninguém falou isso para você aí? Então você que está assistindo aí agora e não ainda se inscreveu no nosso canal, vai lá se inscrever no nosso canal lá, porque tem muito mais lá. Então olha só, quando Deus fala a respeito dessa marca da besta, muita gente ficou pensando no chip, né? E naquele, como se fosse pôr uma marca na testa, escrito, né? O 666 na testa, né? Ou o chip na testa. O chip fala de quê? O que é o chip, irmão? O que é o chip? Você acha que é necessário instalar um chip na sua cabeça ou um chip na sua mão, se você vive com um chip na sua mão, que é o celular? Gente que até tem mais de um chip, né? Tem 2. E sabe o que eu vejo, irmão? Eu vejo que o diabo, ele brinca com a ignorância do crente. Porque aí eles lançam aqueles chips, né? Que existem empresários já no mundo que existe um chip que coloca na mão. Será que também não criaram aquele chip ali? Presta atenção. Não criaram aquele chip que eles colocam na mão mesmo da pessoa, né? Para os empresários que estavam com os códigos bancários e tudo mais. Será que aquilo ali já não é para roubar a sua atenção, para você não descobrir o que é o chip de verdade? Para você ficar focado naquilo? Porque enquanto você está preocupado, quando chegar o chip, quando vier o chip, ele já veio. Ele já está na tua mão. É isso aí, Anderson. Estou com a equipe de bastidores 10. A minha equipe de bastidor aqui vale por 10, viu? Essa equipe aqui é top. Então, vamos pensar, gente. Será que esse chip que muitas vezes já passou na televisão, né? O empresário que colocou o chip nas mãos, que ali ele acessa a sua conta bancária, ele tem todas as informações, não é aquilo o inimigo já tentando roubar de você a sua atenção, porque o chip já está no celular, já está na tua mão.
Esses dias eu até falei para minha esposa que existe a revelação do algoritmo do celular, porque ó, você está conversando com as pessoas perto do celular, daqui a pouco você abre o seu celular, né, e já abre já uma informação, uma oferta, alguma coisa relacionada ao que você estava conversando. O algoritmo ouviu sua conversa. Ou você acha que precisa de um chip introduzido na sua mão, na sua testa, se você já tem um celular que fica na tua mão o tempo inteiro? Será que é necessário isso? Será que realmente é esse o chip que todo mundo está pensando? Quando você está pensando naquele chip que não chegou, ele já está na sua mão. Os celulares são cada vez mais modernos, né? Os celulares você acessa tudo com eles e ele trabalha na sua mente. E quanto tempo faz, irmãos, nós estamos ouvindo? Olha só como é que o sistema de governo do mundo... Ô, pastor Rodrigo, nossa, quanto tempo, meu filho. Eita glória. É, isso aí. A última vez que eu te vi foi quando você me trouxe a minha casa nova, lá de Bragança Paulista, aqui para Campinas. Deus abençoe, apareceu, quanto tempo, hein? Eita glória. Tu é bênção, saudade. Que glória. Fiquei feliz de ver o senhor aí, pastor Rodrigo. Deus abençoe, meu filho. Então, será que você já parou para pensar nisso? Irmãos, na realidade, o sistema de governo do mundo, tudo que está, né, no oculto, que você não sabe, e muitas coisas estão em oculto porque você não tem curiosidade de descobrir, tá? Nem tudo que está oculto porque é para ficar oculto. Está oculto porque você não vai descobrir. Está oculto porque você não se interessa em pesquisar, certo? Então, olha só que interessante, irmãos. Tudo que a gente vê em Hollywood, no cinema, são coisas que estão praticamente já escritas na palavra de Deus, só que eles roubam a nossa atenção para poder estar agindo de uma forma muito tranquila, de uma forma muito devagar, de uma forma muito, sabe, com toda a paciência para daqui a pouco vir o golpe fatal, né? Então eu vejo que na realidade a internet, entendeu? A internet nesse momento é a grande ferramenta que está introduzindo nas pessoas a marca da besta. Agora, você só aceita se você quiser, né? Você só aceita se você quiser. Você só aceita se você tem livre-arbítrio para aceitar. Então, por isso que eu falei a importância da palavra aceitar. Não é, né, querer ter, né, não é ser obrigado a ter, é aceitar. E tem muitas pessoas aceitando, né, essa questão aí. E vou falar algo aqui. Então, para essas pessoas que estão trabalhando, para o inimigo que está trabalhando para implantar tudo isso, para eles é muito importante que a igreja continue sendo enganada. É muito importante para eles que a igreja continue nessa meninice. É muito importante para eles que a igreja continue sem conhecimento do reino. Porque no final ela se torna um grande aliado. Porque essa mesma igreja aí, que não tem o conhecimento que nós estamos aprendendo em Deuteronômio capítulo 6, aqui agora, que isso aqui foi muito forte, é essa mesma igreja que tem fácil aceitação da marca da besta. Essa mesma igreja. Por quê? Porque aqui está dizendo da palavra guardada no coração, da palavra sendo falada de dia e de noite, da palavra sendo ensinada para os seus filhos. Todo judeu, irmão, você sabe que a educação judaica, ela não está baseada em Paulo Freire, em grandes estudiosos de grandes faculdades. A educação de Israel, das crianças de Israel, não está baseada em grandes professores e pessoas formadas nas mais poderosas faculdades. Muito pelo contrário, a educação de Israel está toda baseada na Bíblia. Todo o ensino educacional, para você ter uma ideia, uma criança judaica aprende a ler lendo Bíblia. Aí você fala assim, nossa, mas se eles não estudam numa escola como aqui no Brasil, numa escola no ensino fundamental, no ensino, né, numa faculdade, como é que eles vão se tornar doutores? Muito pelo contrário, os maiores cientistas e criadores são judeus. E eles aprenderam o princípio da educação na Bíblia. Olha só que interessante.
Para pensar, irmão, isso aqui é muito forte. Como que pode uma coisa dessa? Umas crianças que eles chegaram à idade de estudar, eles foram aprender a ler através da Bíblia, aprender educação através da Bíblia, aprendeu matemática através da Bíblia, porque a Bíblia também fala de matemática, né? Aprendeu ciência através da Bíblia, eles aprenderam tudo através da Bíblia, depois foram estudar, entendeu? Todo o ensino básico deles é bíblico, e depois foram para as faculdades e se tornaram os maiores cientistas. Por que será que eles se tornaram? Por quê? Porque através da Bíblia eles acessaram aquilo que está no Espírito. E aquilo que está no Espírito trouxe resultado na alma, trouxe resultado no corpo. Não é? Então, por isso. Então, olha só que interessante. Nós temos que, hoje, nós que somos filhos do reino, filhos de Deus, nós temos que estar atento a isso. Tá? O que é a marca da besta? O que é a marca da besta? Enquanto nós estamos distraídos, né? E, meu Deus do céu, eu preciso orar. Não que não seja importante orar, tá? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, porque daqui a pouco chega o tempo do anticristo e a marca da besta vai chegar. Ela já chegou. E aí? Ela já chegou porque quando você aceita esse princípio, essa mentalidade, a mentalidade do inimigo, a mentalidade da besta, você está aceitando a marca. Então, para você poder guardar no teu coração, tá? Essa primeira direcionamento, essa primeira possibilidade, e eu acho que essa possibilidade é uma das mais fortes possibilidades. E eu acredito que essa possibilidade que nós estamos estudando aqui é uma das mais fortes possibilidades. É isso aí, Lucas. A tecnologia cada dia está aumentando mais. Né? O livro de Daniel fala, o profeta Daniel fala que a ciência se multiplicaria. Né? A ciência se multiplicaria. E se a ciência se multiplicaria, então você percebeu a relutância que teve Jesus quando ele trouxe o reino? Você percebeu? Você percebe que Jesus ele não pôde nem ficar na sua cidade natal, porque eles não queriam, não tinham ele como um profeta, não honravam ele, e ele teve que sair para pregar o reino fora de Nazaré. Não é? Ele teve que sair, foi para Cafarnaum, foi para outro lugar para levar esse reino. Porque onde ele estava o reino não era aceito. Não é? Precisamos ensinar os princípios de Deus, da palavra de Deus, nas igrejas. Só que a grande é a relutância, tá? Grande é a relutância. Só que Deus, ele disse que é necessário que se pregue, e não falou que era necessário que se aceite, né? Porém, irmão, aquele que não aceita o princípio de Deus vai aceitar o quê? Aquele que não aceita a palavra vai aceitar o quê? Toda a cultura do inimigo. Toda a cultura do império de Satanás, toda a cultura vai ser aceita por aquele que não aceita o reino. Pastor, mas eu estou na igreja, meu filho, não interessa, eu não estou falando de estar ou não na igreja. Porque eu estou falando que hoje um dos maiores aliados do inimigo nessa empreitada de engano, nessa empreitada de não preparar você para resistir essa marca, é a religião. Não é assim? Se você observar por quê? Porque quanto mais você ficar parado, iludido, enganado, sem ter conhecimento da verdade, porque uma igreja, vou falar algo que é muito forte, uma igreja que não ensina os princípios da palavra de Deus, da forma que tem que ser ensinado, ela não ensina a verdade, ela ensina meias verdades. Meias verdades não é a verdade absoluta. A verdade é aquela que liberta, meias verdades não liberta. E não libertando, você fica exposto a aceitar uma cultura do anticristo sobre a sua vida.
Então a pessoa vai para a igreja, mas ela acha que é normal, por exemplo, quando o mundo está dizendo, né, dentro dos princípios de Deus, que Deus criou o macho e fêmea, o mundo está dizendo, não, Deus não criou o macho e fêmea. Deus criou um ser humano e deu a ele livre-arbítrio para escolher se ele é homem, se ele é mulher, se ele é árvore, se ele é animal, se ele é bicho, o que ele é. Aí, um crente que aceita esse tipo de mentalidade, esse tipo de ensinamento, ele basicamente está o quê? Com a mentalidade do anticristo, a mentalidade da besta. Né? Porque não é normal, não, chegou um tempo que seria assim, a Bíblia está dizendo que seria assim. A Bíblia está dizendo que seria um tempo que seria assim para você se preparar e para você ensinar a verdade, não é para você se acomodar achando que aquilo é normal. Né? Então, olha só que interessante. A gente precisa estar preparados, irmão Lucas, irmão Anderson, irmã Maria Lúcia, tem um irmão ali, o Rodrigo, que está ali também, pastor Rodrigo, para poder ensinar essa verdade do reino. Enquanto tem muitas pessoas preocupadas com uso e costume, irmão. Está preocupado com uso e costume na igreja, preocupado com regras, doutrinas dos homens que não tem base bíblica. Para começar, a palavra doutrina fala de ensino. A palavra doutrina significa ensino, né? Então agora tem um culto de doutrina, culto de ensino. Agora precisa definir se é ensino dos princípios da palavra ou se é ensino dos princípios da religião. O ensino dos princípios da igreja. Que os princípios da igreja ou da religião não têm poder, não é nada perto dos ensinos dos princípios da palavra de Deus. É isso daí. Meias verdades não liberta. Isso deixa a igreja vulnerável para a aceitação da marca da besta. Verdade. Uma meia verdade aprisiona mais porque ela camufla a mentira e nos faz cair igual Adão e Eva. Aí, ô louco, foi forte essa aí do Anderson, hein? O bichinho está inspirado. É bem isso mesmo. Tá certo? Então a gente precisa, nós como igreja precisamos nos posicionar, irmãos. Deus quer fazer uma mudança. Por quê? A Bíblia diz assim, que a falta do conhecimento em Oséias, né? O livro de Oséias fala que meu povo perece, sofre, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, você já pensou, você está dentro da igreja e está sendo destruído? Né? Você está dentro da igreja e está sendo destruído pela falta do conhecimento. Então, o conhecimento da verdade, e a Bíblia diz lá em João, que o conhecimento vem por Jesus, através de Jesus. O conhecimento da verdade vem por Jesus. Para pensar, irmão, Jesus não estava no Antigo Testamento. Né? Assim, em carne, né? Ele estava, simbolicamente, ele estava ali de várias formas, mas em corpo, o verbo se fez carne no Novo Testamento. O verbo não se fez carne no Antigo Testamento. Então, ele estava no... Agora, olha só que interessante. Né? Ele está falando que a verdade veio por Jesus. Por que a verdade veio por Jesus? Porque a verdade fala do princípio do Jardim do Éden. A verdade que Adão vivia. O princípio da palavra. Certo? E aí, a gente parar para pensar, né, que Jesus já veio lutando contra isso. Muda a mente, prepara a mente, transforma a mente. Era como se Jesus estivesse dando uma senha, um código que só... E esse código está até hoje para ser desvendado por aqueles que não conseguiram. Nós já conseguimos, graças a Deus, que nós estamos pregando o reino. Mas tem muita gente que não está pregando o reino. Por quê? Porque ele não parou para pensar nesse código que Deus deu. Por que mudar a mente? Arrependei-vos, mudar a mente, mudar a forma de pensar, porque mudando a forma de pensar, a mão, lembra da mão? A mão, né? A marca na mão. A forma de pensar vai mudar a sua forma de agir, as coisas que vão fazer são outras. É isso que Jesus estava falando. Entendeu? Então, uma mentalidade, uma pessoa que tem a marca da besta nas mãos, na testa e nas mãos, quais são as atitudes dessas pessoas? Então, voltando. Para poder a gente encerrar, porque eu falei que envolvia um pouco da política também. Então, irmão, é necessário que esse ano de eleição, cristão, você que é crente, né? Presta atenção, irmão. É inadmissível você... mas eu não vou votar em fulano porque ele é cristão, mas é porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele não sei o que tem. Mas legal, então é preferível, né? Porque você conheceu uma falha do irmão, não votar nele, e você votar num demoniado, dizer alguém que vai chegar ali, vai querer destruir a família, vai querer apoiar um monte de regra, um monte de lei, aprovar um monte de lei para destruir a família, que é princípio de Deus, certo? Aí você vai votar numa pessoa que vai
destruir a educação das crianças, implantando um monte de ideologia na escola, né? Deixando as crianças vulneráveis e tudo aquilo que é maligno e satânico. Aí você vai votar, então deixar de votar em um cristão, porque você de repente ouviu alguém falar de alguma falha, e vai votar em uma pessoa que de repente está apoiando um monte de lei que é totalmente ao contrário dos princípios de Deus na palavra de Deus. Né? Então, aí que tá. É isso que você vai fazer? Ah, mas eu ouvi falar, você ouviu falar? Então, este é o problema de muitas pessoas e entrou dentro da igreja. Né? A questão do ouvir falar. Eu ouvi falar. Aliás, o evangelho hoje, fraco, que muita gente conhece, é justamente fraco para muita gente, não está causando efeito, porque a pessoa só ouviu falar esse evangelho. Ela não foi pesquisar, ela não foi estudar, ela não foi buscar, ela não foi se aprofundar naquilo que ela ouviu, se é verídico ou não, para conhecer a verdade. Então ela ficou com a fala de alguém, com alguém que falou para ela, e aí não trouxe libertação nenhuma para ela. Por quê? Porque ela somente né, puxa aquilo que ela ouviu, ela não tem interesse. Por quê? Porque, na realidade, vamos ser bem sinceros, que pesquisar e estudar, irmão, isso leva tempo, você vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar de noite de descanso, vai ter que renunciar a um monte de coisa para estudar, então isso aí é só para quem quer. Né? Então, o que acontece com as pessoas? Bora lá. Qual que é o efeito? Né? Qual que é o primeiro efeito dessa marca da besta hoje, para poder a gente encerrar o vídeo aqui? Eu falei que não ia ser longo, mas tá tão produtivo aqui o negócio, né? Mas a gente vai encerrar já já. O que acontece? A primeira coisa é a distração, né? A distração da marca da besta. Né? A distração que ela causa em você distração. Né? Causando em você a distração, porque os maiores meios de entretenimento, né, que entretenimento é te entreter com alguma coisa para que você fique aprisionado naquilo, né? E hoje nós temos muitas coisas que podem nos entreter. Eu não estou dizendo que tem muita gente também, irmão, que ele generaliza, né? Que você tem um celular do diabo. O celular não é do diabo coisa nenhuma. Quem decide se ele é do diabo é você. Ou se ele é seu, ou se ele é de Deus. Né? É a mesma coisa da televisão, né, que a gente estava falando sobre esses dias, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus sabia que o homem poderia ter o desejo de provar da árvore do conhecimento do mal. Por que ele deixou lá? Porque Deus deixou lá por quê? Né? Deus poderia ter falado, não, eu não vou deixar essa árvore aqui não, porque vai que esse homem vai comer essa árvore aí, vai dar B.O., vai dar problema, vai dar ruim isso aí. Eu não vou deixar essa árvore não. A mesma coisa é o celular, a mesma coisa é a televisão, a mesma coisa é aquilo que você usa para o bem, usa para o mal. A mesma coisa é a árvore é o conhecimento do bem e do mal. A árvore estava lá, não estava? Tava. Deus poderia ter tirado. Por que Deus não tirou? Porque o Deus quer que você vença o desejo daquilo que é ruim. Então por que né, Deus permite? Deus não poderia permitir, por exemplo, que um irmão em Cristo se candidatasse e ele pudesse ser eleito. Por que Deus permite? Deus poderia não permitir. E por que Deus permite? Deus permite, porque a luz só pode brilhar em meio às trevas. Ele vai lá, ou ele vai ser luz, ou ele vai se transformar em trevas naquele lugar. Mas a intenção de Deus é que ele se torne luz lá. Então Deus não vai impedir. Deus vai colocar, Deus vai permitir. Sim que vai permitir. Da mesma forma que ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Então tem muita gente falando, poxa, mas não dá, o crente não pode entrar na política. Eu não digo, né, em outras situações, que eu não vou entrar. Mas não pode se envolver com isso. Não, se envolva não, irmão. Se envolva não. Deixa o inimigo se envolver. Deixa os outras religiões, né, contrária à Bíblia, outras pessoas contrárias à palavra, governar o país. Isso mesmo. Deixa lá, vai, não se envolve não. Então, é necessário nós entendermos isso aqui. Então, analisa hoje que um dos maiores ferramentas, como que funciona então o primeiro processo de aceitação da marca. A primeira coisa é a distração. Tá? O que distrai você no seu dia a dia, já com essa marca na mão, já que é o chip, né, que é o celular, na sua mão. O que distrai você? Né? Porque aquilo que distrai você na sua mão, que está na sua mão vai trabalhar aqui na sua mente, porque você está vendo algo. E eu disse agora há pouco, né, que a maior ferramenta para você cravar algo no seu coração é repetição. A repetição. É engraçado, a gente ouve muita coisa repetida na internet. A gente ouve muita coisa repetida, né? Músicas repetidas, né?
e a gente ouve frases repetidas, e a gente crava aquilo na nossa mente, irmão, pode ver. Você pode ver que ele fica impregnado, você quer esquecer, e vem na sua mente. Mas quando se trata da palavra, muitas vezes a gente fala assim, de novo. Ah, mas já pregou sobre isso. Ah, mas já ensinou sobre isso. Ah, mas eu já vi isso aqui. E aqui a Bíblia está falando sobre a repetição, sobre o hábito, né? Para a gente poder encerrar. Amém? Nós vamos voltar outro dia com mais tempo, né? Para a gente dar sequência a esse assunto. Esse assunto é extenso, tem mais coisa para falar. Mas o primeiro vídeo é esse, para a gente poder encerrar. E você raciocinar aí sobre este ensinamento, sobre esta palavra. Ok? Então, Deuteronômio capítulo 6, marca aí na sua. Você estudar, marca aí no seu caderno, marca aí na sua Bíblia. Né? Eu até marquei aqui, eu fiz até um negócio aqui, ó, marquei, né? Em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, versículo 4. Nosso Senhor é o único Deus, ou seja, esse é o nosso único governo, tá? Não aceita outro governo, não. Né? Amarás o Senhor teu Deus todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força, ama Ele. Pega nele, por quê? Porque é Ele, porque só assim você vai conseguir resistir. Certo? Agora presta atenção para você poder só ver algo no meu coração aqui agora, né? Vê algo no meu coração aqui agora. Minha esposa é terrível, ela já catou os mantos, já. Misericórdia. Ó, você percebe que se a gente pegar essa palavra e ligar com a passagem de Daniel na Babilônia, tem tudo a ver. Porque Daniel estava inserido numa cultura anticristã. Né? O profeta Daniel estava lá na Babilônia numa cultura anticristã. E mesmo ele estando numa cultura anticristã, tanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles defenderam, né, aquilo que a cultura a qual eles pertenciam, que era a cultura judaica e a cultura de Deus. Por isso que Daniel sofre. Você está entendendo por que você sofre? Você está defendendo uma cultura anti-mundo, uma cultura anti-besta, uma cultura anti um governo satânico maligno. E aí Daniel está me enfrentando a mesma coisa. E aí Daniel vai para a cova dos leões, né, porque estava orando, porque na cultura dele ele tinha que orar e falar com Deus. E aí então a gente pega como exemplo, então, como mais como é que fala? Mais uma concordância bíblica, Daniel vivendo também numa cultura anticristã da Babilônia, onde existia a idolatria, né? Onde existia uma opressão, onde se mataram os povos de Deus. Né? E é tão interessante que você vai perceber que o trabalhar do rei do Nabucodonosor com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles vão ficar presos, o que ele queria fazer com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel? Implantar a cultura da Babilônia neles, tanto que mudou até o nome. Né? Que o nome deles não é Sadraque, Mesaque e Abednego. É Daniel, Azarias, Misael, Daniel, Azarias, Misael, e tem mais um nome que eu agora esqueci. E lá na Babilônia trocaram o nome deles e colocaram Sadraque, Mesaque, Abednego. Né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Azarias, Misael, tem mais um. E Daniel foi Beltesazar. Ou seja, eles começam a querer trocar a mentalidade deles. Por isso que a alimentação ali, né, eles vão mexer na alimentação também, já para mexer na cultura. Né? Então, eles querem mudar tudo naquele ambiente, eles querem impor sobre a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, toda a cultura da Babilônia neles. Então, eles enfrentam a fornalha, eles enfrentam o leão, para defender, irmão, o quê? Qual que é o recado que eles estão dando, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos defender a mentalidade que nós temos em Deus e não vamos deixar a nossa mente se corromper com a mentalidade da Babilônia, com a mentalidade daquilo que é anticristo, daquilo que é anti-Bíblia, daquilo que é anti-palavra, daquilo que é anti-princípio. Né? Vamos
então defender a nossa mentalidade. Quando você começa a defender uma mentalidade diferente do reino de Deus, você começa a ser atacado, de todas as formas. Você começa a ser perseguido, né? As pessoas não te entendem mais porque elas querem que você volte a ter a mentalidade babilônica que elas têm. A mentalidade anticristo. Ok? Deixa eu só te falar uma coisa aqui, para poder você ver como é tão forte que nós estamos estudando aqui hoje, que o anticristo não é leigo. Ele conhece a palavra. Ele conhece os princípios. Porque para se criar uma cópia de princípio, precisa conhecer o original. Não tem como você copiar algo que você não conheça o original. Olha, isso é forte. Não tem como você copiar algo a qual você não sabe como é o original. Se o inimigo tem uns princípios, se o anticristo tem uns princípios que é para implantar na sua mente, é porque ele conhece os princípios originais, e para ele criar um princípio contrário, ele precisa saber o princípio verdadeiro. Ele precisa saber o princípio verdadeiro, a palavra verdadeira, para poder criar um falso ensino, para criar uma falsa doutrina, para criar um falso princípio dele. Então a marca da besta só existe porque ele sabe que existe uma marca de Deus sobre seus filhos. Por isso que ele também copiou, falou assim, Deus criou a marca dele para os seus filhos, eu vou criar a marca da besta. E criou-se uma marca da besta. Amém? Eita glória! Muito bom essa palavra, muito bom esse estudo. Você que nos acompanhou até agora, né? Que você possa meditar mais nesses ensinamentos, possa buscar mais profundidade, mais referências bíblicas, eu sei que tem. Você possa aprender mais essa palavra e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Eu sou o apóstolo Alessandro. Continue aí se inscrevendo. Aí isso daí, ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Isso daí, ó, Ananias, Misael e Azarias, exatamente. Obrigado, Anderson. Essa equipe aí é forte, hein? Misericórdia. Isso é bom ter essa equipe aí, ó. Sempre de prontidão. Meninos, obrigado. Já compartilharam aí a live? Glória a Deus. Lembrando que essa live vai ficar salva também aqui no Facebook, mas ela vai para o YouTube, ela vai também lá para o Instagram, riqueza, sabedoria, oficial. Amém? Riqueza, sabedoria, oficial no Instagram. Vai para o nosso canal, Riqueza e Sabedoria Oficial no YouTube também, e vai para a página, isso. Lá tem mais palavra no canal, tá bom? Nós estamos, graças a Deus, aí com mais de 1.600 inscritos já lá, 1.700 quase inscritos no nosso canal no YouTube, amém? Nós estamos com mais, de ontem para cá, aumentou no Instagram mais 100, nós estávamos com 6.440 seguidores do Instagram. No Instagram nós estamos hoje já com 6.560, com 100 seguidores de um dia para o outro, já está crescendo lá também. Nós vamos estar lá também, mais palavra, mais ensinamento, e também vai estar na página Mistérios da Bíblia aqui no Facebook. Então você pode compartilhar à vontade, pode meditar à vontade e estudar e aprender mais da palavra de Deus. Gente, Deus abençoe a sua vida, que esse ensinamento possa ficar cravado no seu coração, tá bom? Fica com Deus, um abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, fica com Deus, uma boa noite em nome de Jesus.